luto nada mais é do que um processo natural e esperado a partir do rompimento de um vínculo com algo ou alguém. Na nossa vida, vivenciamos diversos tipos de luto. O luto pela perda de um emprego, pelo fim de um relacionamento ou pela morte de um ente querido. Nesse momento, estamos vivenciando um processo de luto coletivo, pois todos nós perdemos a possibilidade, com a pandemia, de ter vida social, de poder praticar atividade física ou manter a nossa rotina de trabalho. Então, além da morte das pessoas que estão fazendo a gente vivenciar um processo de luto, esses fatores também nos fazem vivenciar um processo de luto, um luto coletivo, porque todos nós estamos vivenciando esse luto. Mas o que de fato é esse processo de luto, né? Kübler-Ross traz 5 fases de luto. Kübler-Ross é uma estudiosa, né, sobre o processo de luto e sobre o processo de finitude. Ela traz essas 5 fases e nelas são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. A negação é o momento em que você recebe a notícia da morte de um ente querido ou recebe o diagnóstico de uma doença terminal e você nega essa realidade. A realidade da sua própria morte, a possibilidade de não estar mais vivo, de não ter mais aquela relação com os entes queridos que estão à sua volta, ou nega a realidade de que algum ente querido seu tenha falecido. Segundo, a raiva. A raiva é um processo em que a gente começa a vivenciar comportamentos de agressividade. A gente começa a agir de forma agressiva com os familiares, amigos, por não aceitar a realidade da morte da pessoa que faleceu, ou diante do diagnóstico de doença terminal, você começa a vivenciar a ideia de que você vai falecer e você não aceita isso, então reage de forma agressiva com todo mundo, por não aceitar essa realidade. Terceiro, a barganha. A barganha é um processo em que o sujeito tenta negociar com Deus ou com os médicos a possibilidade de não morrer, de não lidar com a própria finitude, né? Ou começa a negociar a possibilidade de ter de volta aquele ente falecido, de que, de fato, essa morte, esse luto não seja vivenciado. Por último, e não menos importante, temos a depressão e a aceitação. A depressão é o momento do que a gente vive a dor clássica, profunda, que a gente já entende que a morte ocorreu, ou aceita o diagnóstico de doença terminal, e lida com a dor dessa realidade. E por último, a aceitação, que é o processo de fato que você aceita essa morte e cria um imaginário tranquilo sobre essa morte desse ente querido ou sobre a possibilidade da sua própria morte e cria cognições, pensamentos favoráveis ao processo de luto, né? Ao processo de finitude, tanto do ente querido quanto do seu processo. O processo de luto também é um processo de busca de significado, um processo de reconstrução de vínculo simbólico com esse ente que faleceu, como se a gente buscasse um lugar para ele na nossa vida, sem perder a possibilidade de seguir em frente com ela, com a vida, né? Continuar caminhando, mesmo tendo essa conexão com esse ente falecido, essa conexão simbólica, como eu falei, e um processo de reconstrução da vida, né? Em que a gente volta para a nossa rotina diária, que a gente tenta retomar os nossos planos, nossos sonhos, mas tudo de uma forma gradativa. Importante deixar claro que não podemos precisar um tempo certo a ser vivenciado para esse processo de luto. Não podemos precisar uma intensidade correta a ser vivenciado. Ele é vivido como algo único, individual. Cada um vivencia da sua maneira, né? No seu tempo, de uma forma diferente dos outros. E, mais importante de tudo, é que não necessariamente, por ser individual, por ser único, a pessoa vai passar por todas essas fases que eu citei anteriormente, né? Você pode passar pela depressão, pela raiva, mas não passar pela negação, pela barganha, não passar pela aceitação, ou ficar num processo de negação durante muito tempo, o que pode nos levar a um processo de luto complicado.
né? E aí, quando entramos num processo de luto complicado, é recomendado que o sujeito procure ajuda psicológica e psiquiátrica, pois ela realmente passa a sofrer muito nesse processo de negação, nesse processo de não aceitação da perda, da realidade da morte, e acaba não conseguindo retomar a vida. Então, o processo psicológico e psiquiátrico pode ajudar essa pessoa a retomar essa vida e compreender essa morte que aconteceu. Importante dizer também que devemos tomar cuidado com a forma que lidamos com as pessoas enlutadas. Não devemos sair dizendo que aquela morte foi natural ou que a pessoa estava sofrendo, né? Temos que acolher a dor do outro, simplesmente escutar, acolher, perguntar como eles estão se sentindo e dar voz a essa dor. Quando a gente tenta negar o assunto da morte, quando a gente tenta não falar sobre luto, a gente dificulta a possibilidade que esses enlutados sintam confortáveis em falar sobre a própria dor. Então, recomendo vocês que comecem a, de fato, dar apoio e suporte a esses enlutados e fiquem atentos para, se realmente entrarem no processo de luto complicado, procurarem ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra.